Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindo você, catequista, teólogo, você que está aqui. Bem-vindo a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto número 70. E nós hoje vamos falar como tema a manifestação de Deus a si mesmo e aos nossos primeiros pais. Esse tema está dentro da primeira parte, que seria a parte da profissão de fé, dentro da primeira sessão, eu creio, nós cremos, no capítulo 2, Deus encontra, e no artigo 1º, né? Estamos fazendo, como disse nas últimas aulas, um resumo daquilo que é essa primeira parte do artigo 1. O ponto 70 diz o seguinte: além do testemunho que dá de si mesmo através das coisas criadas, Deus manifesta-se a si mesmo aos nossos primeiros pais. Falou-lhes depois da queda, prometeu-lhes salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Qual que é o fundamento deste tema, deste ponto? Bom, o item 70 do Catecismo da Igreja Católica, ele vai destacar essa manifestação de si mesmo, de Deus. É Deus mesmo. É Deus mesmo que se manifesta aos nossos pais. Enfatizando que tanto a revelação por meio da criação, quanto por esta comunicação direta com Adão e Eva, os nossos primeiros pais, inclui essa promessa de salvação após a queda. E alguns podem perguntar, mas Adão e Eva existiram? Não é esse o contexto dessa palavra. O contexto dessa palavra é o quê? A humanidade. Deus se revela à humanidade, tanto ao criá-la, quanto ao se comunicar com ela. Essa é a temática rica e que tem muita coisa para a gente pensar. Refletir a intenção divina de estabelecer relacionamento com a humanidade, mesmo diante da fragilidade da humanidade. Então, essa manifestação da criação de Deus, a revelação de Deus por meio das coisas criadas, é um tema recorrente na teologia cristã, né? Deus, como Criador, revela aspectos da sua natureza e da sua vontade através do mundo que ele criou. Então, o mundo foi criado perfeito, com todas as leis do céu e da terra. Isso diz o quê? Que ele fez da melhor maneira possível. Que tudo tem uma lógica, tudo tem um propósito, tudo tem uma regra, uma ordem a ser seguida, ou seja, um princípio, um meio, um fim. É aí que Deus se manifesta. A criação, portanto, não é apenas um cenário de uma história de salvação que se desenrola, mas é a manifestação do próprio Deus. Fomos chamados, fomos inseridos na perfeição. Perfeição que até a queda era plena. Após a queda, ficou multifacetada pelo pecado. Esquizofrênica, podemos dizer assim. Aquilo que estava ordenado caiu numa desordem. E o homem é chamado a trabalhar para que essa desordem ela seja restaurada, redimida. Mas vamos ainda no foco aqui. Qual a beleza da criação? Os salmos, que são instrumentos do povo de Deus pensar, do povo de Israel pensar, e hoje para nós como liturgia das horas, ferramentas de reflexão, os salmos frequentemente eles expressam a ideia de que a criação é fonte de glorificação de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para uma pintura, e vemos a beleza daquela pintura, nós dizemos, nossa, o que é arte? Como a pessoa pôde engendrar essa obra de arte? Como ela pensou isso? Olhem para o universo, olhem para a criação de Deus. E entendamos que o artífice de tudo isso pensou na perfeição, pensou com perfeição, agiu com perfeição e criou com perfeição. O Salmo 19, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus. Podem buscar lá, Salmo 19, versículo 1. E essa é a visão que reflete a crença de que Deus se manifesta através do mundo visível. E o próprio mundo é um testemunho do poder, da sabedoria e da bondade de Deus. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia a mão de suas obras. A obra de suas mãos, ela manifesta a grandeza de Deus. Também Salmo 19, versículo 4. A revelação natural, o Catecismo da Igreja Católica, diz que é a ferramenta que torna a todos os homens ter acesso a Deus.
através da observação do mundo, da reflexão da sua própria existência. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele argumenta que a razão humana pode conhecer a Deus através da criação. Embora essa revelação não seja suficiente para compreender, porque, como disse na última aula, é necessário fazer experiência de Deus. É necessário encarnar Deus em si. Santo Tomás, na Suma Teológica, na parte 1, na questão 2, no artigo 3, é o seguinte: a razão humana pode conhecer a Deus através da criação, mas não pode compreender a sua essência apenas observando. É necessário fazer experiência. Mestre, onde moras? Vinde e vede. Foi a resposta de Jesus aos primeiros apóstolos enviados por João Batista para saber se ele era o Messias. Vinde e vede. Você está numa comunidade, você catequizando, você está aí na aula de catequese, está duvidando se Deus existe ou não Deus existe? Faz experiência. Faz experiência, vinde e vede. Caminha como um bom cristão, vive os mandamentos, seja honesto, trabalhador, respeitoso com as pessoas. E você vai ver Deus. E você vai compreender Deus. E você vai entender que Deus te criou com um propósito. E isso se torna o teu maior patrimônio, porque ele é intangível, ninguém mais arranca isso. E também é insubstituível. A criação do homem. O segundo ponto que a gente tem para refletir aqui. Na narrativa da criação, encontramos a afirmação de que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Se somos imagem e semelhança de Deus, por que não o compreendemos? Por que não o entendemos? Por que não queremos ser isso? Por que não buscamos ser isso? Porque quando quisermos, nós entenderemos que essa dignidade de seres humanos nos dá a capacidade de conhecer a Deus. Quando você quer se olhar, mas não quer olhar para o espelho, você consegue se ver? Não. Quando você quer conhecer Deus, então você tem que olhar para Deus. Face de Deus. Você não entende Deus porque você não tem a face de Deus, porque você não age como Ele, porque você não busca respeitá-lo, amá-lo e servi-lo. É simples assim. Gênesis 1, 26, 27. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança conforme. É isso. É essa lógica. Muitos homens dizem: não entendo porque você fica seguindo essa Sagrada Escritura, Bíblia, esses padres. Eu não entendo você. Claro. Quem não olha para o espelho, não vê a sua face. Agora, basta olhar para o espelho, para a imagem e semelhança e saber a origem de você ter a constituição livre, inteligente, capaz. Olhe para os outros seres criados, se tem a mesma autonomia que você tem, se tem a mesma capacidade de criar e de manter o que cria. Simples assim. Mas além disso, nós vivemos a relação como uma proposta, como uma promessa de salvação. O face a face, o nosso espelho, foi quebrado por nós. Nós vemos ele facetado, ele nublado. Mas Deus quer restaurar essa imagem. E ele restaura essa imagem em plenitude do homem não quebrado, mas do homem pleno em Jesus Cristo. Essa é a promessa da salvação. Após a queda, Deus fez uma promessa fundamental, a de que a salvação viria através da descendência de uma mulher, ou seja, de um outro homem, conhecido como o proto-evangelho, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa é um marco de esperança da aliança de Deus que estabelece comunidade. Mesmo no meio da desobediência, Deus se manifesta. Por isso que atentar contra a vida, principalmente dos inocentes, das crianças que estão, é um ato de crueldade para a humanidade. Porque muitas coisas poderiam ter sido resolvidas se a gente não matasse tanto em guerras, em fome, em abortos. Porque a salvação, ela vem pela presença de homens que abraçam essa vocação. Jesus Cristo nasceu de uma mulher, não sem perseguição, nem sem dificuldades, nem sem dor, nem sem sofrimento. Foi perseguido logo depois que nasceu, foi perseguido do momento em que veio ao mundo até o momento em que partiu dele. Mas ele nos trouxe a salvação. Pare para pensar, você que está ouvindo isso aqui, catequista ou catequizando.
Você tem um propósito de vida. É por isso que você sofre. Se você fosse uma pedra, que também tem o seu propósito, não sofreria tanto. As eras, os anos passariam, mas você não transformaria o mundo. Não mudaria o mundo. Mas você pode mudar o mundo, porque você é imagem e semelhança dele. E aí nós entendemos o conceito da aliança. Aliança é um tema central da revelação porque a aliança se dá entre iguais. A promessa da salvação é a base dessa aliança, que se desenvolverá na história da salvação. No Antigo Testamento, com os primeiros pais, ela culminou na lei mosaica, estabeleceu uma aliança com o povo de Deus. Uma aliança que não será destruída, né? Uma aliança onde que os homens não serão mais destruídos pelas águas do dilúvio. Uma nova aliança que é feita em Lucas 22, 20. O cálice da nova aliança, o cálice do meu sangue derramado por vós. Essa é a promessa de que, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós teríamos o acesso novamente ao espelho, a nos vermos imagem e semelhança de Deus, a nos comportarmos como semelhança de Deus, a manifestarmos Deus para aqueles que dependem de nós. A importância da revelação não é nada mais, nada menos que fazer com que nós tomemos consciência, que entendamos que a base da presença de Deus no mundo somos nós. Se Deus habita em nós, se meus pensamentos são de Deus, se as minhas ações são de Deus, se minhas palavras são de Deus, Deus está aqui. Onde está um cristão, ali está Cristo. E isso moralmente, profissionalmente, espiritualmente, nos nossos desejos secretos e nos nossos desejos públicos, Deus tem que estar presente. Concluindo isso, nós vamos entender o seguinte, que esse item 70, ele destaca que a revelação de Deus à humanidade, desde o testemunho da criação, é a comunicação direta com os primeiros, com a primeira linguagem, a linguagem do amor de Deus. E isso fez com que os nossos primeiros pais entendessem que era uma promessa de salvação e buscassem Deus continuamente, se relacionando com a humanidade, entendendo a humanidade. E essa revelação é um dom que ilumina a busca de cada homem e que dá a cada um de nós um significado próprio e também causa em nós a descoberta de um propósito. Vou ampliar um pouco a reflexão, lembrando que a revelação divina pela criação é apenas um aspecto secundário. A criação ela deve ser entendida como uma expressão da natureza de Deus. Deus cria. Deus não é como as divindades hindus que se auto-regeneram, vão destruindo. Não. Deus é perseverante no seu amor, na sua bondade. Deus é aquele que é e que sempre será. Né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Essas palavras estão quando o sacerdote ou bispo traça no Círio Pascal na Noite Santa. É uma verdade, princípio e fim. O alfa e o ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Viemos de Deus, somos em Deus e estaremos em Deus. A criação do mundo é um ato de amor. Ele cria não por necessidade, mas por generosidade, desejando que as suas criaturas possam conhecer e amá-lo. E essa ideia, ela deve ser refletida em várias tradições da nossa vida, em vários momentos da nossa vida. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele diz que o mundo é um livro e que a sabedoria é Deus. Então, neste mundo, neste livro, nós lemos a sabedoria de Deus. A teologia da criação ensina que a beleza do universo são testemunhos dessa presença. As obras da natureza, a harmonia das leis universais mostram que Deus está presente e está presente para ser conhecido. A revelação natural, segundo a tradição, é a base da formação ética. Através da razão do homem, o homem olhando para as coisas, ele percebe começo, meio e fim. Cada coisa tem o seu propósito. A chuva tem um propósito para cair, o sol tem um propósito para brilhar, a seiva das árvores tem um propósito para correr por seus veios, o mar tem um propósito para subir.
Existe um propósito para a maré, existe um propósito por farfalhar das árvores motivado pelo vento, existe um propósito para cair a neve, um propósito para soar o vento quente. Tudo tem um propósito. Nós também temos e devemos descobrir. São Paulo, Romanos 1, afirma: porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade são claramente vistos nas coisas criadas. Então essa revelação natural revela a busca de um relacionamento mais profundo com Deus, revelando a necessidade da revelação especial, o que é a comunicação direta com Deus e com a humanidade. Isso culmina em Cristo, onde eu não preciso mais olhar e nem ouvir a mensagem dos anjos, a mensagem da natureza, não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento maior. Façamos isso e seremos deuses. É uma comunicação inicial, mas não é a comunicação final. O relato da comunicação é o primeiro diálogo. Gênesis 2. Deus dá instruções a Abraão. Promessa da salvação, Deus dá instrução aos patriarcas. Porém, essa caminhada e o conceito da aliança, ele faz a promessa. Aliança é um tema fundamental da nossa teologia porque representa um compromisso de Deus com a humanidade. Cada aliança sucessiva revela paulatinamente mais uma face de Deus. Aliança com Noé e Abraão. Aliança com Noé lá de Gênesis 9 e a aliança com Abraão em Gênesis 15 são marcos da revelação do desejo de Deus com a humanidade, para que a humanidade saiba que ela tem responsabilidade sobre o mundo e que o mundo não pode perecer pelo pecado do homem. Em Gênesis 15, com Abraão, o homem tem responsabilidade com a sua história, com a sua família, com seus descendentes, por isso eles não podem se acabar. Um homem de fé não pode perder a sua fé para não perder a sua história, para não condenar ao desterro aqueles que dependem dele. Se os pais e as mães pensassem nisso, que eles são fonte de bênção para os seus filhos, e que devem dar um princípio, um meio e um fim para cada um. A aliança com Abraão, ela é significativa, pois é a promessa para todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você imagine, você pai e você mãe, ouvindo isso. Pastoral do batismo, essa palavra é muito importante. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nessa família que está aqui. Porque foi numa família como essa que está aí, ó, Jesus, Maria e José, que nós fomos abençoados. A aliança mosaica, no Monte Sinai, ela é uma aliança que é permeada por uma lei, que não é um instrumento cego, mas é um conjunto de regras que devem formar o homem, que devem fazer o homem se relacionar bem um com o outro, com seu povo. Se vocês prestarem atenção, os 3 primeiros mandamentos são relação com Deus, os outros 7, relação com o homem. 3 e 7 são números especiais para a teologia hebraica. Agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar em todos os povos. E Deus, por ser sábio, também ansioso, ele não perde aquilo que é dele. Então a nova aliança em Jesus Cristo vem para culminar isso. Somos dele, ele não vai nos perder. Não vai nos perder para o pecado, para o mal, para o não ser. Ele vai nos conquistar, ele vai nos redimir, ele vai pagar o nosso preço. O cálice da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos. A nova aliança estabelecida em Jesus é a culminação, é o ponto mais alto de todas as alianças anteriores. Através de sua morte e ressurreição, ele inaugura um novo relacionamento entre Deus e a humanidade. Agora, estamos diante do espelho. Vemos face a face. Agora alcançou Jesus um mistério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Estabelece sobre os melhores promessas. Hebreus 8:6. E, terminando já a nossa revelação, a nossa reflexão, a importância da revelação. A igreja, ela é guardiã desta revelação e tem a responsabilidade de ensinar e preservar as verdades.
A revelação divina é essencial para a nossa fé. Por isso que a nossa fé deve guardar, não em livros, não em pinturas, não em arte sacra, em esculturas. A tradição da igreja é guardar no coração, de cœur, de corps, a palavra de Deus, e transformá-la em carne, vivendo. A função do magistério conclui os papas e o bispo, se encarregar e assegurar que as verdades do Evangelho sejam transmitidas fielmente. O Concílio Vaticano, na Dei Verbum número 10, diz o seguinte: o magistério da Igreja, em nome de Jesus Cristo, ensina aos fiéis devem ter respeito especial pelas Escrituras. Você catequizando, você catequista, você teólogo, respeito com as Escrituras, com a palavra de Deus. Não usando a bel prazer a seu próprio interesse, mas transformando em fonte de vida eterna. São João Paulo II, na Fides Ratio, ele vai dizer uma coisa muito importante. Eu gosto muito de ler os documentos da igreja. A igreja é sábia, é mãe, é amorosa. João Paulo II, na Fides Ratio, diz o seguinte: a fé e a razão são como duas asas que permitem o espírito humano elevar-se e contemplar a verdade na altura da verdade. E vou concluir aqui. O catecismo, nesse item 70, é um lembrete poderoso de que deve existir em cada homem e em cada mulher, em cada discípulo e em cada mestre, uma busca contínua de Deus, para revelar, não para si, mas para a humanidade. Porque a palavra de Deus que você entende se torna intangível, ninguém mais tira ela de você. E quando você vive ela passa a ser patrimônio de todos. A bondade que está na Sagrada Escritura só será importante para as pessoas que te cercam se for bondade em você. Se através daquelas palavras que te ensinaram a verdade, a bondade e a misericórdia, você se tornar bondoso, verdadeiro e misericordioso. Senão, elas são papel, palavra, eco, som. Mas quando elas forem transformadas em atitudes na sua vida, elas se tornarem carne em você, elas são o espelho de Deus, no qual as pessoas estão vendo Deus na tua vida, na tua história, na tua caminhada. Essa revelação é um presente que nos convida a participar de uma vida rica e a experimentar a plenitude do amor divino. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.